Tudo bem. Or tudo bom. The rain is crazy. A chuva é meio louco aqui, não é? For a second there, I thought we were going to sink. Por um minuto aqui atrás eu achava que a gente ia afundar aqui. So it's kind of neat to come and enjoy your weather É muito bom vir aqui e desfrutar desse tempo, desse clima and how quickly it can change. e quão rapidamente o clima muda. Did you guys learn something last night? Ontem à noite alguém aprendeu alguma coisa aqui? Are you kind of getting an idea of what's happening in some of these Vocês movies? estão meio que pegando a ideia do que está acontecendo nesses filmes? Because tonight Porque hoje à noite we're going to talk about superheroes. vamos falar sobre super-heróis. And I just want you to know E eu quero que vocês saibam that this is one type of movie que esse é um dos tipos de filmes that I personally used to love. que eu pessoalmente costumava amar. Is there anyone like that out here? Tem alguém aqui que gosta desses filmes de super-heróis? I mean, wouldn't it be so neat to fly around Não seria legal se todo mundo pudesse voar and to have all the strength in the world? e ter todo o poder do mundo? You know, I believe that something beautiful is coming when God comes and takes us to Eu heaven. acho que alguma coisa muito grandiosa e linda vai acontecer quando Deus levar a gente para o céu. More beautiful than you can possibly imagine. Muito mais grandiosa do que o que a gente consegue imaginar. Greater than any superhero movie you'll ever watch. Maior do que qualquer filme de super-herói que você já vai assistir na sua vida. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar nossas frontes para falar com Deus. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celeste, thank you for quieting the rain. muito obrigado, Senhor, por acalmar a chuva. Thank you for sending each person out here tonight. Muito obrigado por enviar cada dessas pessoas que estão aqui hoje à noite. Lord, it is my prayer that you send your Holy Spirit to be with us in this room. Senhor, a minha oração é que Tu envies o Teu Santo Espírito para que Ele esteja conosco aqui, Senhor. May you take the veil away from our eyes. Tira o véu dos nossos olhos. And tonight, E que hoje à noite, may you speak your words to our hearts. fala as Tuas palavras aos nossos corações. We love you. Nós Te amamos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. I want you to think of this. Queria que vocês pensassem nisso. In Exodus 20, Em Êxodo, capítulo 20, verses 1 through 3, versículos de 1 a 3. we all know this verse very well. Todos nós conhecemos esse versículo. It says to have no other gods before me. Diz: não terás outros deuses diante de mim. Now, I want you to think about that when we start to talk about superheroes. Eu queria que vocês pensassem um pouco nisso à medida que a gente começa a falar sobre super-heróis. What does it mean to be a superhero? O que significa ser um super-herói? So I looked it up in the dictionary. Então eu fui pesquisar no dicionário. A man of distinguished courage or abilities Um homem com coragem ou habilidades distintas who is worshipped as divinity. que é adorado como se fosse uma divindade. So what a superhero is Então, o que o super-herói, na verdade, is someone who is worshipped as a god. é alguém que é adorado como Deus. Now I'm going to show you a clip of where they came up with the idea of Batman and Superman. Eu vou mostrar para vocês um clipe onde surgiu a ideia de Batman e Super-Homem. And in this clip, these are the writers and the directors of who made these comic books. E nesse clipe estão o diretor e os escritores que fizeram as histórias em quadrinhos. The ancient gods of Greece and Rome and Egypt still exist. Only today they wear spandex and capes. Superman is Zeus, Batman is Hades, Aquaman is Neptune, and they kind of fit into the pantheon of gods of a lot of different cultures. Superman is as much of a Moses figure as he is a Christ figure. You know, it's coming from another world, you know, having all this power and really saving lives. Our redemption is not going to come from here, goes the myth. Instead, we will be saved from the outside. Batman, Dark Knight detective, Gotham's greatest protector. His parents killed before him at an early age. He is the world's greatest detective. He's the world's greatest escape artist. And he's arguably the world's greatest hand-to-hand combatant. He also has $1 bazillion. And that's not somebody you want to go up against. One of the reasons that Batman
has been so popular for so long is his iconography is that of a demon. I mean, look at the paintings of medieval paintings of devils in museums, the bat wings, the horns. He looks like something that's dark and evil, and his origins are in an act of murder, and yet he's on your side. Wonder Woman is a perfect transition from the ancient myths. There are echoes of the Amazons in Homer's writing that refers to a tribe of women that lived without men, that were terrifyingly efficient soldier warriors. Flash, the fastest man alive, can move at speeds near the speed of light, can outrace a bullet to its target, can run up the side of a building, can actually cross the ocean before he has time to sink. There's the old Flash, and then there's the new Flash. The old Flash is a perfect counterpart for Hermes or Mercury in the old myths. You know it immediately when you see the helmet with the wings on it. It refers to the god of the messengers. In a fascinating way, the artists who are creating today's comics are doing heroic work by taking the timeless tales that began in the world of myth and bringing them into the future. Are you with me? So where did these writers say superheroes come from? Esses escritores disseram que os super-heróis vêm de onde? They come from Greek mythology. Eles vêm da mitologia grega. All they're doing is taking those same ancient gods from Greece Tudo que eles estão fazendo é pegar os mesmos deuses antigos lá da Grécia and dressing them up in spandex e eles vestem esses agora, deuses com elastano, com lycra, and giving them to our generation. e eles nos dão para a nossa geração. Do you see why it's important to know what the Bible says? Sabe por que é importante saber o que a Bíblia diz? Because my Bible tells me not to worship or follow any other gods. Porque a minha Bíblia diz para não seguir, para não adorar nenhum outro Deus. So is it okay to watch these other gods? Então será que não tem problema ver esses outros deuses? In fact, if you look at a lot of comic books titles, Na verdade, se você analisar a maioria dos títulos das histórias em quadrinhos, they even say these are the gods who would destroy. eles até dizem, esses são os deuses que destruirão. Other ones are even titled The Return of the New O Gods. título de outros é o Retorno dos Novos Deuses. In fact, they know that these comic books are worshipped as gods. Na verdade, eles sabem que essas histórias em quadrinhos, eles são adorados como deuses. This is the cover of a Superman book. Essa é a capa de uma das histórias em quadrinhos do Super-Homem. Notice how everybody is worshiping Superman, Perceba que todos estão adorando o Super-Homem. and it even says redemption E aqui o título diz Redenção. right here. In the New York Times, No site do The New York Times, they wrote an article about the Superman movie. eles escreveram um artigo sobre o filme do Super-Homem. And the title says Superman returns to save mankind from his sins. E o título diz, do artigo, Superman volta para salvar a humanidade dos seus pecados. Now I find it interesting that they're saying Superman will save you from your sin. Para mim é interessante que eles estão dizendo que o Super-Homem vai salvar-nos dos nossos pecados. Because I don't remember anything in these early Superman movies that talked about sin. Porque nos primeiros filmes de Super-Homem eu não me lembro nada disso, de falar sobre Super-Homem salvar alguém de pecados. But follow me here. Mas acompanhe o que eu quero dizer. Isaiah 42:8 says, I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to any other or to praise to idols. Isaías 42:8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não vou ceder minha glória a nenhum outro, nem meu louvor a ídolos. What God is saying is, I will not give my glory to anything else that's considered as an idol. O que Deus está dizendo é, eu não vou ceder minha glória para qualquer pessoa, qualquer coisa que se considere um ídolo. Now, many of you may be aware that they've put Superman out into the world as a story about Christ. Have you heard this? Muitos de vocês já devem ter consciência disso, que eles colocam a história do Superman no mundo como se Superman fosse uma representação de Cristo. Já ouviram falar disso? Have you heard this? Yes.
There's a reason for that. Há um motivo para isso. This is the writers of who designed Superman. Esses aqui são os escritores que elaboraram a história do Superman. Their names are Jerry Siegel and Joel Shuster, and they're Jewish. Jerry Siegel, Joel Shuster, eles são judeus. So they're very much aware of the idea of God. Eles têm muita consciência da ideia de Deus. But they designed Superman after a philosopher named Friedrich Nietzsche. Eles elaboraram o personagem Superman com base num filósofo conhecido como Nietzsche. Who Nietzsche didn't believe in God. Nietzsche não cria em Deus. He said there is no God, there's only Superman. Na verdade, ele dizia, não há Deus, só há super-homem. And so they thought this was a good idea and they made a comic book E about eles it. acharam isso uma grande ideia e criaram uma história em quadrinho. So this is the very first comic book that they ever made. Essa é a primeira história em quadrinho que eles fizeram. And if they make Superman like Jesus, what would his mother's name E se be? eles criaram o super-homem como Cristo, qual seria o nome da mãe dele? It would be Mary, right? Seria Maria, não é verdade? Well, that's his mother's name right here. E aqui é o nome da mãe dele, Mary, Maria. And if his mother's name is Mary, what would his father's name be? Se o nome da mãe seria Maria, qual seria o nome do pai? It would be Joseph, right? Seria José. You're right. His name is Jonathan Joseph Kent. Jonathan, Joseph, José, Kent. So they're paralleling that he is like Jesus. Eles estão fazendo um paralelo. Ele é como Jesus. Here's one of the directors of the 1978 Superman movie. Esse aqui é um dos diretores do filme do Super-Homem de 1978. And he's going to talk about this Christ parallel in the movie. E ele vai falar sobre esse paralelo com relação a Cristo no filme. On Krypton, I was intending it to be almost semi-biblical, and people spoke in very stilted, elegant English. The metaphor was clearly there when Jor-El sends Superman to Earth of God sending Christ to save humanity. You will travel far, my little Kal-El. So what the director said was the baby Superman coming down to earth was just like Jesus coming down to earth as a O baby. que o diretor disse era que o bebê Superman sendo enviado para a Terra era como Cristo sendo enviado para a Terra por Deus. Now, if this is a parallel to Jesus, Agora, se isso aqui é um paralelo com relação à vida de Cristo, do you remember how old Jesus was when he went out into the wilderness? lembra a idade que Cristo tinha quando ele saiu para o deserto? How old was he? Quantos anos ele tinha mais ou menos? 30 years old, right? 30 anos. He was 30 years old. Tinha 30 anos de idade. Guess how old Superman is before he goes out into the wilderness? Adivinha quantos anos tinha o Super-Homem quando ele saiu no seu deserto? Before he starts to put on the Superman outfit and become Superman. Antes de adotar a roupa de Super-Homem e se tornar de fato Super-Homem. Age? 30. So he's 30 years old, just like Jesus. Ele também tem 30 anos, igualzinho a Cristo. Now, the Hollywood Reporter, which is a Hollywood magazine, O The Hollywood Reporter é uma revista em Hollywood. had an article with the director of the Superman movie. Publicou um artigo com o diretor do filme Super-Homem. And this is what he says in the article. E aqui é o que ele diz no artigo. The story was all about Christ. Essa história tem a ver com Cristo. It was all about sacrifice. Tem a ver com sacrifício. In fact, he gets a knife in his side and he falls to earth in the shape of a crucifix. Na verdade, ele recebe uma lança no seu lado e depois cai em direção à terra na forma de um crucifixo. So they're not hiding the fact that this is just like Jesus. Eles não estão ocultando o fato de que este personagem é como Cristo. But I want to point something out. Mas eu queria indicar uma coisa. His real name is Kal-El. O seu nome verdadeiro é Kal-El. Kal-El is Jewish for voice of God. Kal-El em hebraico é a voz de Deus. Now, remember, Jesus said, in the beginning was the Word. Lembra que Jesus disse, no princípio era o Verbo. And the Word was with God. E o Verbo estava com Deus. And the Word was E God. o Verbo era Deus. What John was telling us was that Jesus was literally the voice of O God. que João estava dizendo é que Jesus era literalmente a voz de Deus. So even Superman's name is telling you that he's like Jesus. Até mesmo o nome de Superman está dizendo que ele era como Cristo. The Great Controversy, page 624, O grande conflito na página 624
says that as the crowning act of the great drama of deception, diz como ato coroador no grande drama de engano, Satan will impersonate o Christ. próprio Satanás vai incorporar Cristo, vai tomar a forma de Cristo. You know who Superman fights against Contra quem Superman luta? is a guy named Lex Luthor. É um rapaz chamado Lex Luthor. Lex is Latin for law. Lex, no latim, é lei. So who calls himself a god Quem que se intitula Deus, but fights against the law? mas na verdade luta contra a lei? That's not Jesus. Não é Jesus. Because remember, Jesus said, I come not to destroy the law, Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, but to fulfill it. mas para cumpri-la. So what do we call someone that acts like Jesus, but is not like him at all? Como a gente chama alguém que atua como Cristo, que se intitula Cristo, mas não atua como Ele? We call it the Antichrist. Chamamos essa pessoa de anticristo. Anti means in the place of. Esse anti significa no lugar de. It doesn't necessarily just mean opposite. Não necessariamente significa contra o adversário. It means trying to take the place of. Significa alguém que tenta ocupar o lugar de outro. Now, all superhero movies are based off of comic books. Todos os filmes de super-heróis são baseados em histórias em quadrinho. So this is a very real comic book. Essa história em quadrinho é bem real. And notice how Superman has the 666 marking. E perceba que o Superman tem a marca do 666 em sua mão. And this whole comic book is how he demon possesses his friends. E toda essa história em quadrinho é como ele atua com possessão demoníaca sobre seus amigos. To go out and destroy the world. Para finalmente sair por aí e destruir o mundo. Now, does that sound like your Jesus? Isso soa como o seu Jesus da Bíblia? No, of course not. Claro que não. There's other Christian parallels in a lot of Superman comic books. Há muitos outros paralelos cristãos em outras histórias em quadrinhos do Super-Homem. Here this comic book is even saying and comparing Superman to Jesus. Nessa história em quadrinho eles estão comparando literalmente Jesus com o Super-Homem. In the comic book you see Jesus in the background. Na história em quadrinho você vê Jesus como pano de fundo. So if he was Jesus, why is Jesus in the background? Então, se ele é Jesus, por que Jesus está ali atrás? Because he's not Jesus. É porque ele não é Jesus. Now here all sorts of other comic books temos outros tipos de história em quadrinho have very religious themes as well. Que também têm motivos ou temas religiosos. This is the Green Lantern. Esse aqui é o Lanterna Verde. And look, it says, and through him he will save the world. E aqui diz, e por meio dele salvará o mundo. So they're putting these Christian themes in there. Então ele coloca esses motivos, esses temas cristãos, to make you feel comfortable. Para que você se sinta à vontade. But they're really discussing some very different things than your Bible. Mas na verdade eles estão tratando de coisas muito diferentes na sua Bíblia. How about Batman? E quanto ao Batman? Is he a good guy or a bad guy? Ele é um mocinho ou ele é o vilão da história? In the movies he's portrayed as the good guy, right? No filme ele é retratado como um mocinho. Now here, remember this guy here? Lembram-se desse rapaz aqui? Where he said Batman came from? De onde ele falou que vinha o Batman? Alguém lembra? His iconography is that of a demon. This is one of the guys who writes for Batman. Esse é um dos rapazes que escreve para o Batman. And he says Batman came from a demon. E ele diz que a origem do Batman é de um demônio. And that's why we have comic books where it says Batman, the tale of the demon. E por isso que nós temos histórias em quadrinhos assim, o Batman, contos do demônio. But he's the good guy. Mas ele é o mocinho da história. So I thought a lot about this. Então eu fiquei refletindo sobre isso. And I started looking into Batman. E comecei a analisar o filme Batman. This is one of Batman's comic books. Essa é uma das histórias em quadrinhos do Batman. Where you see the world burning around him. Onde você vê o mundo queimando ao seu redor. And when you actually go to look at what this comic book is in the Wikipedia. E quando você começa a ver a história dessa história em quadrinho na Wikipedia. It's Batman in Bethlehem burning all around him. O título é Batman em Belém, e Belém está queimando ao seu redor. And this comic book is full of terrible things. E essa história em quadrinho está cheia de coisas terríveis. You see pentagrams. Você vê pentagramas. Upside down crosses. Cruzes de cabeça para baixo. Very evil things. Coisas muito malignas. And so I wanted to see if Batman was really a demon. Então eu queria ver se Batman de fato é um demônio.
then who is he fighting against? Então contra quem ele luta? If he's bad, is he fighting against another bad person? Se ele é mau, será que ele está lutando contra outra pessoa má? Do you remember the old 1960s Batman television show? Lembra dos programas de televisão dos anos 60 do Batman? Did you guys have that here? Vocês tinham isso aqui no Brasil? So there's an image of a pharaoh, like an Egyptian pharaoh. Tem a imagem de um faraó egípcio. You see pyramids. Você vê pirâmides. You see Egyptian gods. Você vê deuses egípcios. So there's a lot of Egyptian things that made it into that TV show. Tem muitos temas egípcios nessas histórias aqui. And so I thought about this. Então eu fiquei refletindo. And I said, I wonder what that means, because Egypt copied from, or Greece and Rome copied their gods from Egypt. E eu queria saber o que isso significava, porque Grécia e Roma copiaram seus deuses de deuses egípcios. Zeus and Hades are the same as Isis and Horus. Zeus e Hades é o mesmo que Ísis e Osíris. And so I looked at one of the 1989 Batman movies. Então eu comecei a analisar um filme de 1989 do Batman. And this is the very opening credits. E esse aqui é a abertura inicial. And in fact, you see, there's a couple carrying a baby in a basket. Tem um casal carregando um bebê num cesto. And they throw the basket into the river. E ele lança o cesto num rio. And so I thought about that. Eu fiquei pensando um pouco. And I said, where do we have a story of a baby in a basket being thrown into a river? Onde nós temos a história de um bebê num cestinho sendo lançado num rio? Who is that? Quem é essa pessoa? Moses, right? Moisés. So I started looking into, is this true, and is there a Moses parallel in this movie? Então eu comecei a analisar, será que isso aqui é verdade? Há um paralelo entre a Bíblia e esse filme? David Hughes wrote a book about the Batman series. David Hughes escreveu um livro sobre a série do Batman. And he interviewed the director and the writer of this movie. E ele entrevistou o diretor e a pessoa que escreveu esse filme. And said that he got his inspiration from Moses. E disse que ele obteve essa inspiração de Moisés. And that's why he had the penguin kill the firstborn children. E é por isso que o pinguim matou o primogênito. Who was it that told the Pharaoh that the firstborn children would die? Quem foi que disse ao faraó que os primogênitos tinham que morrer? That was Moses. Foi Moisés. So here's the scene where he tells that all the children will die. Então aqui é a cena onde ele diz que todas as crianças têm que morrer. It's time. These are the names of the firstborn sons of Gotham City, just like I was, and like me. A terrible fate waits for them. So whose side is Moses on? Is he on the devil's side or is he on God's side? De que lado está Moisés? Moses? Whose side is Moses on? Yeah, whose side is Moses on? De que lado está Moisés? Do lado de Deus ou do lado de Satanás? He's on God's side, right? Do lado de Deus, Moisés. So if this demon is fighting against Moses, he's fighting against God. Se esse demônio está lutando contra Moisés, é porque ele está lutando contra Deus. And so I started thinking about all the characters that Batman fights against. Então eu comecei a pensar sobre todos os personagens contra quem Batman luta. And I said, I wonder if they're always fighting against somebody that would be on God's side. Será que eles estão sempre lutando contra alguém que estaria do lado de Deus? Now this penguin, esse pinguim aqui, was born on what day? Nasceu em que dia? Christmas Day. No dia do Natal. And notice what it says right here. Perceba o que diz aqui. Is 33 years later. 33 anos depois. He died in the movie. Ele morre no filme. So who was born on Christmas Day supposedly that died 33 years later? Quem nasceu supostamente no dia de Natal e morreu 33 anos depois? That's Jesus. É Jesus. So I said, I wonder if Batman is always fighting Jesus. Então será que Batman está sempre lutando contra Cristo? Do you remember the Mr. Two-Face? Lembra do Senhor Duas Caras? And so I watched this scene in this movie. Então eu vi essa cena nesse filme. And I want you to notice this is in his house. Isso aqui ele está na casa dele. There's a picture of Jesus with a crown of thorns on his head. Tem uma figura de Jesus com a coroa de espinhos sobre sua cabeça. And so I paused it. Então eu fiz uma pausa. And I said, why is Jesus on the back of his artwork in his house? Por que Jesus está lá
como uma escultura na sua casa. And I started looking around in his house. Eu comecei a olhar ao redor da casa dele. And I saw a 7-branch candlestick. E temos um candelabro de 7 velas. And I saw an animal burning on a fire. Tem um animal queimando num fogo. And I saw incense smoking up inside of his room. E tem incenso, fumaça dentro da sua sala. Where do we have those elements in the Bible? Onde nós temos esses elementos na Bíblia? Sanctuary. In the sanctuary. No santuário. So where are they going with this? Onde eles querem chegar com isso? What is Jesus called? O que outro nome nós damos para Jesus? In heaven. No céu ele é o quê? He's our priest. Ele é o nosso sumo sacerdote. Right? Do you know what this is Mr. Two-Face in the newer Batman movie? Esse aqui é o Senhor Duas Caras no filme do Batman. Do you know what his job was in the movie? Sabe qual era o emprego dele no filme? He was a lawyer. Ele era um promotor. Do you know what another word for a lawyer is? Outra palavra para promotor, sabe qual é? It's the same as what Jesus is. It's called your advocate. É a mesma função de Jesus, chama-se advogado. In 1 John 2:1 it says, "And if anyone sins, we have an advocate in heaven, Jesus Christ." Em 1 João 2:1 diz: se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. And so I looked up in the dictionary, what is an advocate? Então eu fui olhar no dicionário o que é um advogado. And the dictionary says it's anyone who pleads your case in a court of law. É qualquer um que leva que roga pelo seu caso, apela o seu caso pelo caso de outro num tribunal de lei, de justiça. So Mr. Two-Face, então o Senhor Duas Caras is Jesus. É Jesus. And so I started thinking about other characters that are in these Batman então, movies. Eu comecei a pensar nos outros personagens que estão nos filmes do Batman. The Joker, notice he's sitting on a throne. O Coringa, ele está sentado num trono. How about the Riddler? He's sitting quanto ao on a Charada, throne. ele também está sentado num trono. There's all kind of examples. Even the Riddler is an example of Osiris. Até o Charada é um exemplo de Osíris. Osiris is an Egyptian false Christ. Osíris é um falso Cristo egípcio. And so he is even a representation of a false Christ. Ele mesmo é uma representação de um falso Cristo. But what about this character? E quanto a essa personagem aqui? How could Catwoman have anything to do with Jesus? Como que a mulher gato teria alguma coisa a ver com Jesus? They made a Catwoman movie. Eles fizeram um filme da mulher. This is the very beginning of the film. E esse é o início do filme da Mulher Gato. And as the camera slowly pans across the wall, e quando a câmera está lentamente passando pelas paredes egípcias, it says witches, mostra feitiçarias, devils, demônios, cultos. But then I paused it on this plaque. Então eu parei aí nessa placa. And it says that she is the beloved Bast. What is the Bast? The Bast is an Egyptian cat god. Diz que ela é um deus egípcio amado, um gato egípcio amado. Who is the sun god? Que é o deus do sol. And so the movie starts out how she became Catwoman. E o filme começa contando como ela se tornou mulher gato. Is you have a picture of a cat. E aí você tem a cena de um gato breathing the breath of life into her, soprando o sopro da vida em suas narinas. And she awakens out of the mud. E ela surge da lama. Who breathed the breath of life in us and we came out of the mud? Quem colocou o sopro da vida em nós e nós saímos da lama? That's Jesus. É Jesus. Over and over and over again, Batman is fighting Jesus. O tempo inteiro Batman está lutando contra Jesus. And so I started thinking about the Joker. Comecei a pensar agora sobre o Coringa. And what could the Joker have to do with Jesus? E o que o Coringa poderia ter a ver com Jesus? When in the trailer of this movie, no trailer desse filme, I paused it on this one picture where he throws out these cards. Eu fiz uma pausa nessa cena onde ele lança todas essas cartas. And notice how the Joker card is burning. E perceba que a carta do Coringa está queimando. But the only other cards that you see are a dragon, a devil, and there's a little snake right here on this card. E as únicas outras cartas que você vê é um dragão, o diabo
e uma serpente ali. In Revelation 12:9, it tells us that the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan. Em Apocalipse 12:9 diz que o grande dragão foi lançado fora, aquela serpente antiga chamada Diabo e Satanás. And if you notice, none of the dragon, the snake, or the serpent cards are burning. E se você perceber direitinho, nenhuma dessas cartas do dragão, da serpente ou do diabo está queimando. Only the Joker card. Somente a carta do Coringa. And so I looked at the whole, where do these cards come from? Então eu fui pesquisar de onde vêm essas cartas, afinal. And they aren't playing cards. E eles não estão jogando cartas. They're tarot cards. Não são cartas de brincadeira, são cartas de tarô. He's not handing out those cards that everybody plays poker with. Não são cartas de baralho que as pessoas jogam poker, por exemplo. This is what he's handing out. São cartas desse tipo que eles estão In the entregando. story, the climax takes place at midnight. Nessa história, o clímax acontece à meia-noite. So here's what happens at midnight. É isto que acontece à meia-noite. The Joker is making a decision between the criminals and the righteous O people. Coringa está tomando uma decisão entre os criminosos e os justos. What happens at the midnight stroke? O que acontece à meia-noite? Isn't there a judgment between the unrighteous people and the righteous people? Não há um juízo entre os ímpios e os justos? This is paralleling what's going on in the Bible. Isso é um paralelo do que está acontecendo na Bíblia. And in this scene right here, E nesta cena bem aqui, the Joker is thrown off of the roof, o Coringa é lançado do alto de um prédio and Batman shoots his little Batwing thing e o Batman lança o seu cabo aí do Batman and grabs him on his left leg e isso fica preso na sua perna esquerda and wheels him up like he's on the shape of a cross. e puxa ele para cima como se ele estivesse no formato de uma cruz. And the camera turns around E a câmera vira de cabeça para baixo in the same way that the hanged man from the tarot card is. na mesma forma que a carta de tarô é apresentada. Now this tarot card means surrender, sacrifice, submission, in between. Essa mesma carta de tarô significa entrega, sacrifício, submissão, mediador. You know, Jesus was our sacrifice. Jesus era o nosso sacrifício. We are supposed to surrender to Jesus. Nós devemos nos entregar a Ele. We are supposed to submit to Nós Jesus. devemos nos submeter a Ele. And Jesus is our in between us and God. E é Jesus que está entre nós e Deus. And this is the 7th tarot card. E essa é a carta de tarô número 7. And so when I was reading in some book by Grant Morrison, he's one that wrote for Superman. Então eu fui ler alguns desses livros de Superman nesse livro chamado Super Gods, escrito pelo Grant Morrison. He's a writer for DC Comics. Ele escreve para a empresa DC Comics. And he's talking about this scene in Batman. E ele está falando sobre essa cena no filme do Batman. And he says the Joker was dangling like the hanged man of the tarot card. E ele diz que o Coringa estava como o homem dependurado da carta do tarô. This is witchcraft. Isso é feitiçaria, amigos. If you don't think that they put witchcraft in movies, Se vocês não acham que eles colocam feitiçaria nos filmes, the very next movie that Heath Ledger was in o filme seguinte que o ator participou this is called The Imaginarium of Dr. Parnassus. tinha o título do filme é It's okay. That's okay. There's even a scene where he holds up the hanged man tarot card. Também tem uma cena onde ele segura a carta de tarô desse homem dependurado. So it's very interesting, and then in Batman, he played the hanged man from the tarot É card. interessante que no Batman, no filme anterior, ele fez esse homem da carta do tarô. In the very next movie that he was in, the tarot card is shown. E no filme seguinte, no qual ele participou, a carta de tarô estava lá. Ele estava mostrando. There is a lot of dark things that are put into movies. Há muitas coisas sombrias que são colocadas em filmes. How would you ever know what all these things are? Como é que você vai perceber essas coisas? In this book called Super Gods, Nesse livro que ele escreveu chamado Super Deuses, the writer Grant Morrison o escritor Grant Morrison says that he often put tarot meanings in his book, in his superhero ele stories. diz que com frequência ele coloca significados do tarô nas suas histórias de filmes. And if you look at some of the jokers, Se você analisar algum dos coringas, they call him a holy fool, eu sou um tolo santo, a cosmic joke. um coringa cósmico. That's what the devil calls Jesus, É assim que o diabo chama a Cristo. that he's a cosmic joke. Que ele é um coringa cósmico.
So let's talk a little bit more about Batman. Então vamos falar um pouco mais sobre o Batman. Actually, let me move to Thor. Na verdade, vamos avançar um pouquinho para o Thor. How many of you have seen this movie? Quantos já viram este filme? Quite a few of you, right? Muitos de vocês. Now that I have talked to you so much about this way that they're flipping the great controversy upside down. Agora que eu já falei tanto para vocês sobre o modo como eles estão invertendo a história do grande conflito, I want you to put your spiritual eyes on. eu queria que vocês colocassem os óculos espirituais. When you watch the trailer to this movie, Quando vocês assistem o trailer desse filme, I want you to notice the golden room that they're in. eu queria que vocês percebessem o salão dourado no qual eles se encontram. I want you to notice how everything is so perfect. Como tudo é tão perfeito. I want you to notice that there's a throne in the back of the room. Que há um trono na parte de trás do salão. And I want you to notice that there's two like angel wings over the throne. E como há duas asas como se fossem de anjos And I want you to se think encontrando no about trono. who is Thor. E eu queria que vocês imaginassem e me dissessem quem é Thor. I have sacrificed much to achieve peace. For, through your arrogance and stupidity, you have opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and devastation of war. You are a vain, greedy, cruel boy. And you are an old man and a fool! You're unworthy! Father. I now take from you your power! And I cast you out! Please open your eyes. Oh no, this is Earth, isn't it? Where'd he come from? So where is this golden room? Onde fica esse salão dourado? He's having a discussion with his father. Ele está tendo uma briga com seu pai. And his father says, "You have traded peace for war." E o pai dele diz: você trocou a paz pela guerra. You're vain, you're greedy, you're cruel. Você é inútil, você é cruel, você é mesquinho. I take from you your power. Eu vou retirar o seu poder. And I cast you down to earth. E vou te lançar para a terra. In a bolt of lightning. Como um raio de luz. Who is the epitome of vain greed, cruelty that was cast down to Quem earth? é a própria figura da inutilidade, da mesquinharia, do egoísmo que foi lançada para a terra? That's Satan. É o próprio Satanás. As the hero. Como o herói da história. Where do we get this idea that Satan was cast down by lightning? De onde a gente tem essa ideia que Satanás foi lançado como um raio? Do you remember the story of Jesus as his disciples went out and they were happy that they were able to cast out demons? Lembra quando Jesus enviou os 70 e eles voltaram para contar a Cristo como eles estavam indo e eles estavam felizes porque conseguiam expulsar demônios? And Jesus said, "No. Don't gloat in the fact that you can cast out a demon." E Jesus disse: não se alegrem porque vocês conseguem expulsar demônios. Because I saw Satan fall like lightning from heaven. Porque eu via Satanás cair do céu como um raio. That's Satan. Isso é Satanás. As the hero. Como o herói do filme. And see, when you watch a movie, sabe quando você vê um filme, you vote for that character to win. Você quer que aquele personagem vença, ganhe. And you hate on the bad guy. E você odeia o vilão da história. And so when you watch movie after movie after movie, à medida que você assiste filme após filme após filme, where it's the devil, onde é o diabo fighting against Jesus, lutando contra Jesus, and you come to church only one day a week, e você vai à igreja somente um dia por semana, and you listen to a preacher speak words for only 1 hour a week, e você escuta um pregador falar palavras somente por 1 hora por semana, and 6 days a week you watch 2-hour movies every single day, e 6 dias por semana você assiste a filmes de 2 horas de duração todos os dias. And then you ask the question, e aí você faz a seguinte pergunta: why are our youth leaving our church? Por que a nossa juventude está deixando a igreja? I was one of those youth. Eu era um desses jovens. I left the church. Eu deixei a igreja. For many years I left the church. Por muitos anos eu deixei a igreja. I went to this place to go and make those movies. Eu fui para lugares assim para fazer esses filmes.
Brothers and sisters, don't fall in the same footsteps that I did. Irmãos e irmãs, não caiam, não andem nas mesmas trilhas, nas mesmas pegadas que eu andei. I praise God that he brought me back. Eu louvo a Deus porque Ele me trouxe de volta. This goes on and on and on. Isso se repete vez após vez. In Iron Man, no filme O Homem de Ferro, they put it out there that he wants to save the world. O cartaz diz que ele quer salvar o mundo. Like he's like Jesus. Como se ele fosse o próprio Jesus. In fact, there's even a scene where he says, "Render unto Caesar what is Caesar's." Na verdade, tem até uma cena onde ele diz: "Dai a César o que é de César." That's straight out of the Bible for what Jesus said. Essa cena é tirada da Bíblia, foi o próprio Cristo que falou isso. And in fact, when he became Iron Man, na verdade, quando ele se tornou o Homem de Ferro, and he had that accident that blew him up, e teve esse acidente que o explodiu, he went into a cave for 3 months. Ele entrou numa caverna por 3 meses. And came out as Iron Man. E saiu de lá como o Homem de Ferro. Who is that? Quem é essa pessoa? They're putting it out there like he's like Jesus. Eles estão dando indícios de que ele é como Cristo. But guess who the bad guys are? Adivinha quem são os vilões da história? Obadiah. Obadias. Obadiah means servant of the Lord. Obadias significa o servo do Senhor. So once again, he's always fighting against a servant of the Lord. Mais uma vez, eles estão sempre lutando contra um servo do Senhor. So what do we call that when somebody calls himself Christ? O que a gente chama quando alguém se intitula Cristo? And fights against the Lord. Mas luta contra o Senhor. Ele That's é o quê? the Antichrist. Esse é o próprio anticristo. Now, in the second Iron Man, no segundo Homem de Ferro, the bad guy, o vilão, he's trying to vindicate his father's name. Tenta vindicar o nome de seu pai. What was Jesus trying to do? Qual era a função de Jesus aqui? Vindicate his father's name. Vindicar o nome do seu pai. In the third Iron Man, no Homem de Ferro 3, even the movie poster depicts him as a falling angel to earth. O próprio cartaz do filme retrata ele como um anjo caindo para a terra. And listen to the little bit of this trailer. E escutem só um pedacinho do trailer. This is the bad guy talking. Esse é o vilão contando. Ladies, children, sheep. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Lesson number 1. Heroes. There is no such thing. So he says, ladies. Ele diz senhoras. Children. Crianças. Sheep. Ovelhas. Can I tell you something? Deixa eu falar uma coisa bem direta para vocês. I'm a lady. Eu sou uma senhora. I'm a child. Eu sou uma criança. I'm a sheep. Eu sou uma ovelha. And I'm following my teacher. E eu estou seguindo o meu mestre. We are the church. Nós somos a igreja. The bride of Christ. A noiva de Cristo. And you are sheep and children of God. E vocês são crianças e são ovelhas de Deus. And so I paused it right here então, in the trailer. Eu fiz uma pausa bem aqui no trailer. And he has his arms outstretched like this. Ele tem os seus braços estendidos assim. And anytime I see something written on a screen, e sempre que eu vejo algo escrito na tela, it means that somebody had to make a choice to put that on the screen. Significa que alguém fez a escolha de escrever aquela coisa na tela. And when you zoom in right here, eu dei zoom ali, it says redeemed through blood. Diz assim, redimido pelo sangue. Who's redeemed through blood? Quem é redimido pelo sangue? That's Jesus. É o próprio Jesus. Once again, mais uma vez, the Antichrist, o anticristo, fighting against Jesus. Lutando contra Cristo. This writer, Grant Morrison, esse escritor Grant Morrison, is responsible for many of the storylines that come out of superheroes. É responsável por muitos dos enredos que compõem a história dos super-heróis. Ele também está falando agora, conversando com outro escritor de histórias em quadrinhos. Escutem só o que eles dizem acreditar. Being fans of something, be it from Buffy to Superman, anything else, the real diehard fans, I think there's almost a reason that they call us all disciples in a weird way, because I do think there's that connection of mythology that we almost take it so personally, because it is
in a lot of weird ways, you know, and people are going to hate me for saying this, religion or mythology. It's our guideline for to get our moral code and our integrity and our courage. We actually use them as a basis. And then it made me think, well, if that's the case, and it actually is, like pop culture is actually the new mythology. So if that's the case, like what a crazy power that any of us wield. I had described it to him as it's almost like you're doing an ongoing series of the Bible. So I'm sorry that wasn't, we subtitled that. I must have put the wrong clip in there. A gente fez a legenda desse aí, mas eu acho que ficou um clipe em inglês ainda. But he said that people that follow superhero movies, Mas ele diz que as pessoas que seguem os filmes de super-heróis, they call them disciples. Eles chamam essas pessoas de discípulos. It's a religion. É uma religião. They're preaching mythology to a new generation. Eles estão pregando mitologia a uma nova geração. And then he goes on to say, wow, we are rewriting the Bible. E ele continua dizendo, nossa, nós estamos reescrevendo a Bíblia. For those of you that have been here for a couple of nights, alguns de vocês que já passaram por aqui já algumas noites, you know what the effect this has on our mind. Vocês sabem do efeito que isso tem sobre a nossa mente. Grant Morrison, that writer who writes for Superman a lot, Grant Morrison, esse escritor que escreve bastante para os filmes do Super-Homem, in his book he talks about how he's possessed with demons. Em seu filme ele mostra como ele é possuído por demônios. And that's how he writes the stories. Em seu livro ele mostra isso. E é assim que ele escreve a história sobre possessão demoníaca. So when you go to the theater and you sit in a dark room, então quando você vai para um cinema sentado ali num salão escuro, and you're watching his movies, e você está assistindo aos filmes dele, you're listening to the thoughts of the demons. Você está ouvindo os pensamentos de demônios. And of course, they hate Jesus. E é claro, eles odeiam a Cristo. The Great Controversy, page 624. O grande conflito, página 624. The crowning act of the great deception, Satan himself will personate Christ. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. The church has long professed to look to the Savior's advent for the consummation of her hopes. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Now the great deceiver will make it appear that Christ has come. Assim o grande enganador fará parecer que Cristo veio. In different parts of the earth, Satan will manifest himself among men as a dazzling bright beam. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, resembling the description of the Son of God given to John in Revelation. Com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Brothers and sisters, we know that the last trick that the devil is going to do is to come as Jesus. Queridos irmãos, nós sabemos que o último engano que Satanás vai tentar fazer é aparecer como Cristo. So guess what he's doing with all of these movies? Adivinha o que ele está tentando fazer com todos esses filmes? He's confusing you about who Jesus is. Ele está confundindo a mente de vocês sobre quem de fato é Jesus. He's saying Jesus is like a superhero who's strong and tough and beautiful. Ele diz Jesus é como um super-herói que é forte, que é valente, que é belo. He's like Superman. Ele é como o Super-Homem. No wait, he's like Batman. Não, ele é como o Batman. No wait, he's like any other superhero that they put out there. Ele é como qualquer outro super-herói que eles lançam. Because when he confuses you of who Jesus is, porque quando ele consegue confundir a sua mente sobre quem de fato é Cristo, and you don't have a relationship with Jesus because you're not getting to know him by reading the word of God, e você não tem um relacionamento com Jesus porque você não está lendo a palavra de Deus, brothers and sisters, many of us will be deceived. Irmãos e irmãs, muitos de nós seremos enganados. He's setting it up. Ele está preparando a armadilha. By over and over and over again misrepresenting who God is. Ao repetir diversas vezes, ao mostrar uma falsa representação de quem é Deus. In the Justice League of America, na Liga da Justiça, this is a comic book where all the superheroes get together. Essa é uma história em quadrinho onde todos os super-heróis se reúnem. It was written by Grant Morrison. Foi escrita por Grant Morrison. The guy we've been talking about that writes with demons inside of him. É esse rapaz que a gente já falou que escreve sobre possessão demoníaca. And here's what this story ends with. E a história dele termina assim. The big climax to Grant's run near the end of the 90s was World War III, which climaxed with every man, woman, and child on Earth temporarily inheriting superpowers so that they could team up with the Justice League to fight off Armageddon from above.
It was the most amazing sight. 6 billion people all rising from the earth, all flying. Look up in the sky. It's 6 billion people. Sorry, this is another clip I thought we had subtitled. Outro clipe que a gente fez a legenda esqueceu de colocar. But here's what's happening. Mas o que está acontecendo é o seguinte. There's a coming Armageddon in the sky. Existe Armagedon vindo pelo céu. And so everyone on earth e todos aqui na Terra is given superpowers for one day. Agora recebem superpoderes por um dia. To fight against what's coming in the sky. A fim de combater aquilo que está vindo dos céus. Let me read something in my Bible. Eu vou ler uma coisa para vocês aqui na Bíblia. Revelation 20, chapter 7. Apocalipse 20, versículo 7. Verse 7. And when the 1,000 years are expired, Satan himself will be loosed out of his prison. Quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. And he will go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. To gather them together for that great battle, the number of whose is the sand of the sea. A fim de reuni-las para a peleja, o número dessas é como a areia do mar. And when they went up about on the breadth of the earth, marcharam então pela superfície da terra, and they compassed that camp around with the saints around it, e sitiaram o acampamento dos santos, that fire came down from God and devoured them. E sitiaram a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os consumiu. That's the story of after the millennium. Essa é a história que acontece depois do milênio. Only it's not told from inside the city. Só que não está sendo contada de dentro da cidade. We know that the devil is building up his army. Nós sabemos que o diabo está construindo o seu exército. To fight against whatever's coming in the sky. A fim de combater qualquer coisa que esteja vindo dos céus. Now I want you to think about this movie. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre esse filme agora. How many of you have seen this movie? Quantos já viram este filme? Almost everyone in the room. Quase todo mundo aqui nesse lugar. So I have a question for you. Pergunta para vocês. Is this the good guy? Esse aqui é o mocinho da direita. Yes? Sim. And this is the bad guy. E esse é o vilão. I want to show something about a simple movie poster. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, é simplesmente um cartaz do filme. There is even a lot of deception in a movie poster. Tem muito engano até mesmo no cartaz do filme. What does it say right here? It says protect. O que é que diz aqui? Diz proteja, protege. Optimus Prime. Optimus Prime. And it says destroy. E aqui diz destrói. Megatron. Megatron. So here's the trailer to the movie. O trailer do filme é o seguinte. And this is what the whole series is all about. E toda a série se trata disso. Trata disso. Before time began, there was the cube. We know not where it comes from, only that it holds the power to create worlds and fill them with life. That is how our race was born. For a time we lived in harmony. But like all great power, some wanted it for good, others for evil. And so began the war. So what is the information that's told to you? Que informação não está sendo contada? There's a war in the galaxy. Há uma guerra na galáxia. And there's this thing called the cube. E tem essa coisa que se chama o cubo. That has the ability to create a world and fill it with life. Que tem a capacidade de criar mundos e preenchê-los com vida. My Bible only tells me of one thing that has the ability to make a world and fill it with life. A minha Bíblia só me fala de uma coisa que tem a capacidade de criar mundos e preenchê-los com vida. Who's that? Quem é essa pessoa? That's Jesus, é right? Jesus, não é? So here's the whole premise of the whole movie series. Então nós temos toda a premissa da série desse filme. Freedom is the right of all sentient beings. You all know there's only one way to end this war. We must destroy the cube. There is only one way to end this war. Só há uma maneira de terminar com essa guerra. To destroy the only thing that has the ability to create a world and fill it with life. É destruir a única coisa que tem a capacidade de criar mundos e preenchê-los com vida. The entire Transformers series is about killing Jesus. Toda a série do Transformers é para matar a Cristo. Let me ask you a question. Pergunta para vocês. What does the city of Jerusalem look like? Com que se parece a cidade de Jerusalém? It's a cube. É um cubo, um quadrado perfeito, um cubo. Do you know what's interesting about a cube? Sabe o que é interessante com relação ao cubo? A cube is made up of 3
perfect sides. Ele é composto de 3 lados perfeitos. That's the Trinity. Essa é a Trindade. The city of Jerusalem is in the shape of a cube. A cidade de Jerusalém é na forma de um cubo. Brothers and sisters, we are engaged in a full-blown war. Irmãos e irmãs, nós estamos envolvidos numa guerra descarada. A war for your mind. Uma guerra pela sua mente. This is one of the greatest tools the devil is using to preach his message. Isso é uma das principais ferramentas que o diabo está usando para pregar a sua mensagem. Did you know that a movie is no different than a sermon? Sabia que um filme não tem diferença nenhuma de um filme para um sermão? They're sharing information with you about the world. Eles estão compartilhando informações com vocês sobre o mundo. And about what side you should choose. E quanto a qual lado vocês devem escolher. They're doing the same thing that a pastor is trying to do. Eles estão fazendo a mesma coisa que um pastor tenta fazer. Only they have much more fancy and expensive toys. Só que eles têm muito brinquedinho bonito e caro. You know what's really interesting about this movie poster? Sabe o que é mais interessante quanto a esse pôster aqui, esse cartaz? It wants you to protect the bad guy. Que ele quer que você proteja o vilão. And it wants you to destroy Jesus. E que você destrua a Cristo. Did you know that Megatron was frozen in the earth for 3,000 years? Vocês sabiam que Megatron ficou congelado na terra por 3.000 anos? Do you know what my Bible tells me? Sabe o que a Bíblia me diz? That a day is as 1,000 years to God and 1,000 years is as a day. Que para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. This is Jesus. Esse aqui é Jesus. And this is the world telling you that he's the bad guy. E aí, o mundo está dizendo que ele é o vilão da história. In Adventist Home, no livro Lar Adventista, Ellen White writes this. Ellen White diz o seguinte: Satan's strategy is to confuse our senses. A estratégia de Satanás é confundir os nossos sentidos. Satan's work is to lead men to ignore God. A obra de Satanás é levar os homens a ignorarem Deus. To so engross and absorb the mind that God will not be in their thoughts. Para assim ocupar a mente e mantê-la absorta de modo que Deus não esteja em seus pensamentos. The education they have received has been a character to confuse the mind and eclipse the true light. A educação que eles têm recebido tem sido de caráter tal que confunde a mente e obscurece a verdadeira luz. Satan does not want to wish the people to have a knowledge of God. Satanás não deseja que o povo tenha conhecimento de Deus. And if he can set in operation games and theatrical performances that will so confuse the senses of the young. E se ele puder pôr em operação jogos e representações teatrais que confundam os sentidos dos jovens, de modo que os seres humanos pareçam nas trevas, human beings will perish in darkness while light shines all about them. De modo que os seres humanos pereçam nas trevas enquanto a luz brilha em torno deles, ele se rejubilará. Brothers and sisters, we have been given a lot of light in our church. Irmãos e irmãs, nós temos recebido muita luz em nossa igreja. Do not let the words of this quote come true. Não permitam que as palavras desta citação se tornem realidade na sua vida. That many people will perish while light is all around them. Que muitas pessoas venham a perecer enquanto há luz ao redor delas. Know your Bible. Conheçam a sua Bíblia. The only way, brothers and sisters, I was able to watch a movie and see what I saw was because I studied the truth. Queridos irmãos, a única maneira que eu consegui ver filmes assim e perceber essas coisas foi porque eu estava preso, atado à verdade. You can't learn to spot a counterfeit by studying a counterfeit. Não dá para você identificar uma contrafação simplesmente olhando para a falsificação. You must study the truth. Você precisa estudar a verdade. We live in a day and age. A gente vive num tempo, numa era where I do not believe onde eu não creio that we even have a moment to waste. Que temos sequer um minuto a perder. Time is so short. O tempo é muito curto. When you get to heaven, quando vocês chegarem aos céus, you're not going to say, ninguém vai dizer aqui, I wish I watched another Transformers movie. Eu queria tanto ter assistido a outro filme dos Transformers. Why didn't I dress up like Batman? Por que eu não me vesti como Batman? Why didn't I have superhero play toys? Por que eu não tinha brinquedinhos de super-heróis? The one thing that you're going to say, a única coisa que vocês vão dizer, is why didn't I study my Bible more? Por que eu não estudei mais a minha Bíblia? Why didn't I witness to my friends around me? Por que eu não testemunhei para os meus amigos ao meu redor?
Why didn't I witness to the dying world outside of our church? Por que eu não testemunhei para um mundo que está morrendo fora da minha igreja? Think about those hours that you spend watching movies. Pensem em todas essas horas que vocês gastam assistindo filmes. How much better could you spend those hours? Quanto melhor vocês conseguiriam gastar essas horas? Let's bow our heads for a word of prayer. Curvemos nossa fronte, vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celeste, I know some of this information is hard to hear. eu sei que é muito difícil ouvir algumas dessas informações, Senhor. Lord, the world looks so attractive sometimes. Senhor, o mundo parece tão atraente muitas vezes. We know the devil is like a roaring lion. Sabemos que o diabo é como um leão que ruge, trying to devour us and take us away. Tentando nos devorar, tentando nos levar para o seu lado. But Lord, I know that you are stronger than any worldly superhero. Deus, mas nós sabemos que tu és mais forte do que qualquer super-herói mundano. I pray, Lord, eu oro, Deus, that we learn to turn our eyes to you. Que nós aprendamos a volver nossos olhos a ti. And look to you. E recorrer somente a ti. For our strength. Em busca de nossa força. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen.